Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário a respeito de um texto da Palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Quero fazer a leitura de alguns versículos, compartilhar com você. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, diz assim, falando a respeito de Jesus: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Depois de Jesus ter passado pelo que ele passou, com a sua morte humana ali na cruz do Calvário, todo o sofrimento que ele passou, né? Depois de ele ter padecido, ele ressuscitou e é o que a Bíblia conta aqui através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, porque por 40 dias Jesus se manifestou, aparecendo em vários locais, em vários ambientes, né? Comeu com eles, mostrando que ele havia realmente ressuscitado. E os discípulos estavam alegres, felizes, porque Jesus tinha voltado, né? Eles viram ele morrer na cruz, viram ele dar o último suspiro, ele clamando, todo ensanguentado, mas ele ressuscitou. Viram quando a sepultura, o sepulcro foi aberto, milagrosamente pelo poder de Deus, né? E nós vemos que ele, a partir daí, ele apareceu em várias ocasiões junto aos seus discípulos, provando indiscutivelmente que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado realmente, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. E os seus discípulos estavam felizes, estavam contentes. Jesus tinha voltado e eu não sei o que eles pensavam, até que ele estava nas praias da Galileia junto com seus discípulos, né? Versículo 9. No versículo 9 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos, Jesus sempre ministrando, falando das coisas de Deus, e diz assim: enquanto Jesus falava, enquanto ele dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas. Jesus começou a ser elevado às alturas. Eu acho que foi tão assombroso para eles quando Jesus chegou no barco andando por cima das águas, né? Ali naquele episódio em que Jesus veio caminhando sobre as águas, né? E agora eles estavam conversando com Jesus, ouvindo Jesus falar. De repente Jesus começou a ser elevado aos céus, né? E foi elevado às alturas diante dos olhos deles. Eles estavam impressionados com aquilo. E até que uma nuvem cobriu Jesus no céu e ele desapareceu. E estando eles com os olhos fitos para cima, olhando para o céu, tentando ver onde Jesus tinha ido, tinha sido escondido atrás daquela nuvem, né? Estando com os olhos fitos, versículo 10, no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, certamente 2 anjos, sem dúvida nenhuma, 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os anjos deixaram essa palavra, essa afirmação, esse decreto
certamente porque os anjos não falam por si mesmos, mas eles só obedecem ordens do Senhor Deus, né? Eles se manifestam quando Deus autoriza, eles se tornam visíveis quando Deus os permite, eles são obedientes os anjos do Senhor, né? E eu fico pensando que coisa gloriosa quando quando a Maria Madalena foi procurá-lo na sepultura, foi levar os perfumes, os produtos para ungir mais uma vez o corpo de Jesus, encontrou a sepultura aberta, né? E Jesus estava vivo, já tinha ressuscitado. E os discípulos viram um anjo sentado sobre a sepultura por onde Jesus estava com seu corpo ali deitado, né? E eles perguntaram: a quem procurais? Procuramos Jesus. Eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Que coisa maravilhosa! Nós vemos, o que eu quero destacar para você é que os anjos sempre acompanharam Jesus. Jesus não andou sozinho em nenhum momento. Havia centenas de milhares de anjos acompanhando Jesus, né? Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane, Pedro sacou da espada. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 53, Jesus repreendeu Pedro, que tirou a espada para querer defender aquela situação, e Jesus disse assim: então Jesus disse-lhe: mete a sua espada no lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora ao meu Pai e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava acompanhado de legiões de anjos à sua disposição, à sua ordem de comando, nosso Jesus maravilhoso. Você sabe quanto é uma legião? Se nós formos calcular pelas legiões romanas, uma legião se compunha de 5 a 6 mil homens, 6 mil. Se nós formos comparar, se fizer por essa medida, nós teríamos mais de 60 mil anjos à disposição, cercando Jesus, prontos a obedecer uma ordem a qualquer coisa que Jesus dissesse. E os anjos disseram para aqueles discípulos, para aqueles homens de Deus ali naquela praia, quando Jesus foi subindo aos céus e desapareceu coberto por uma nuvem, os anjos de repente foram vistos do lado, Deus permitiu isso. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus, assim para o alto? Esse Jesus que foi recebido no céu agora, há de voltar da mesma forma como ele foi, ele vai voltar. E eu queria deixar para você essa palavra: Jesus está voltando. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos conta, nos relata fatos, nos descreve um cenário que nós podemos identificar que Jesus está às portas. Porque muitos perguntaram: quando será a sua volta? Quando vai ocorrer? Jesus deu muitos exemplos, deu muitos conselhos, deu muitas orientações. E tudo que nós estamos vendo nesses últimos dias, nesses tempos presentes, nós vemos que já anuncia, cumpre-se a palavra de Jesus, e os anjos confirmaram. Tenha certeza, Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando o Filho de Deus, o nosso querido Salvador, nosso bendito Redentor, aquele que apagou os nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz. Por isso, você que já é um cristão, um servo de Deus, que aceitou Jesus como seu Salvador, pode aguardar, Jesus está chegando. Tudo indica que breve, muito breve, nós subiremos com Jesus ao reino celestial. Por isso que agora eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, aguardando com fé no coração, com alegria na alma, sabendo que o nosso Salvador vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar onde você estiver, vamos pedir as bênçãos de Deus e glorificar o nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, se for possível, inclina a sua cabeça e oremos juntos.
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, nosso santo e bendito Salvador, apresentando diante de Ti nessa oração, Senhor, as vidas que me acompanham nesse momento através desse vídeo aqui nesse canal do YouTube. Senhor, onde estiver chegando minha voz, a minha imagem, alcança com Teu poder as pessoas que representam lares, famílias, situações, necessidades. Senhor, em nome de Jesus, cura o que está enfermo, sustenta o que está fraco, levanta o que está caído, dá vitória ao que está passando por luta, mas abençoa cada lar, a cada família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome, do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, creia. Jesus é vivo, Ele é real, Ele está pertinho, Ele está voltando, Ele vem nos buscar. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo, onde tem uma comunidade que está esperando Jesus vir buscar e arrebatá-los para o reino celestial. E eu também, e você também, em nome de Jesus, entrega teu coração ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deus te abençoe, Deus te guarde, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.